Padre, como saber se algo que recebi de objetos ou alimentos possam estar contaminados espiritualmente? É uma boa pergunta e a resposta é: não é muito fácil. Não é muito fácil saber. Nós conseguimos discernir gradualmente, sobretudo pelos efeitos. Então, pessoas que durante as orações de libertação, às vezes conversando com as pessoas, você pode chegar a alguns indícios. Vou dar um exemplo. Casos reais. Tem um casal que teve alguns filhos. A irmã da mãe, a tia, queria ter filhos e não podia. E fez uma proposta indecente para a sua irmã, pedindo que o marido dela ajudasse ela a ter filhos que gostava, mas que não conseguia, porque o marido da outra não podia. Mas a irmã rejeitou. De jeito, não tem jeito isso seria adultério. Mas a irmã ficou brava e então recebia muitas vezes a sobrinha e dava para ela comida, fazia os malefícios com a comida, com os bolos, com a sopa. E então, como chegamos a discernir isso? Por duas vias: conversando com as pessoas, tentando perceber qual era a história e tudo isso. Por exemplo, essa tia deu para ela uns brincos, e ela, quando usava esses brincos, sentia muito mal, dor de cabeça, se sentia mais atacada. Então, pelos efeitos, você percebe que alguma coisa não está certa com esses brincos. E quando se rezam as orações de libertação e o exorcismo, essa jovem reage muito ao estômago. Ela começa arrotando, começa vomitando, sai uma espuma branca. Muitas vezes, tem outros casos que as coisas que comeram atacam mais o intestino. E depois, número 2, né? Então, isso são sinais que provavelmente foi usado comida no malefício. Às vezes o padre pergunta ao demônio o que fizeram contra ela, quem usou comida. Eu não gosto muito de perder tempo fazendo perguntas para o demônio. Por quê? Porque o demônio é sempre um mentiroso. É verdade que em nome de Jesus, conjurando o demônio, a gente força ele, contra a vontade dele, a dizer a verdade. Mas temos que ser sempre prudentes com isso. Portanto, são os sintomas, são o diálogo que nos levam a perceber se... Outro exemplo que eu já fiz várias vezes, tinha um casal que comprou, numa viagem de turismo, comprou umas máscaras de madeira africanas e colocou na sala. E tinha comprado isso como uma recordação da viagem, sem nenhuma má intenção. O problema é que essas máscaras tinham sido usadas em rituais. E desde esse dia, em casa deles, começaram acontecendo coisas estranhas, barulhos, coisas não normais, luzes, coisas... E depois de algum tempo, não foi logo, se percebeu que eram as máscaras. Deus também pode nos iluminar com palavras de ciência. Muitas vezes estou rezando os exorcismos e Deus põe no meu coração uma palavra: casamento. E eu não tinha pensado rezar por isso. Começo rezando e eita, vai tudo pelos ares. Você percebe que Deus nos ajuda também diretamente nesse caminho de discernimento. Esse casal pegou as máscaras, queimou as máscaras fora de casa e tudo voltou ao normal.
Simples.